bem-vindos a mais um episódio de Michou Yuzakura Family! E enfim, temos o confronto de Taiyo versus Kurogal. O episódio começa onde terminou o anterior, onde o Taiyo, com a Ai nas mãos, pergunta ao Kuroruri o que ele sabe sobre a família dele. Bom, o Kuroruri não é obrigado a responder, mas como veterano do submundo, ele só pode dizer uma coisa. Este mundo está repleto de inúmeras verdades ocultas. Nisso, Taiyo recebe uma ligação meio que do próprio Sui. Que meio que eles têm uma emergência para ele assistir um vídeo, pois o vice-primeiro-ministro foi sequestrado e está sendo transmitido ao vivo em algum lugar. Ele foi colocado meio que por um substituto no meio da confusão. E ele deve ter sido o alvo de todo o Kuroruri quanto os irmãos malucões, meio que desde o início. E diz para ele interrogar o Kuroruri e fazer revelar a localização do vice-primeiro-ministro. E ele, que conveniente, como se eu estava prestes a ir para o local de sequestro meio que nesse exato momento. Nisso, o Taiyo vê que as amarras do cara já foram soltas e o Kuroruri já joga um dos seus brinquinhos que explode imediatamente. Nisso, já vamos para Miss Mansou Yuzakura, onde Nanao erra meio que uma professora de ingredientes e explode seu quartinho. A Mutsumi vai verificar se ele tá bem, já que ele é o irmão mais novo e ela é a irmã mais velha. É difícil de acreditar, é difícil. E agora Nanao ficou meio que deformadinho. Bom, o Nanao tá preocupado com o Tai, porque ele pode se machucar numa missão. E o deixa tão ansioso que não consegue ficar parado. Então ele pensa que caso ele chegue como um sapo atropelado, ele vai fazer uma poção eficaz pra curá-lo. Ele até pergunta pra Mutsumi se ela não tá preocupada com o Tai. E ela fala que ela está bastante preocupada com ele. Mas como não adianta ficar se remoendo, ela fez um banquete de meio que festejar para o Tai. E cada um da família tá fazendo meio que suas tarefas. Por exemplo, o Ken está trabalhando em um rosto lavável, a máquina de lavar louça, para o Tai usar. Isso se ele voltar irreconhecível para cá. A Sion tá tirando todos os computadores dos haters deles, para que eles não causem um avanço caso aconteça com o Taiyo. E a própria Mitsumi se pergunta, isso não é só sendo rancoroso? Shizu tá se preocupando muito, porque é um caso perdido emocionalmente. E ele tá até agora clicando na sua lata de lixo. E aí que chegamos nos mais velhos, com o Koichiro e Futaba. E eles estavam quietos, sem mexer nenhum músculo, tomando um chazinho. Bom, a Futaba não tá preocupada porque ela acha que aquele menino não consegue fazer o que é necessário. Já a Koichiro tá na Imaginalândia, imaginando o quão horrorosa, grotesca e alucinada vai ser a morte do Taiyo. E isso faz que o chá dele fique gostoso. É essa Koichiro que a gente conhece. E nisso já voltamos pro Taiyo, que sobreviveu à explosão e ainda resgatou o motorista. E o Taiyo ainda tá pensando no fato que o cara sabe da família dele e do acidente. O Sui liga pro Taiyo se perguntando se ele tá bem. Ah, agora você quer saber se o Taiyo tá bem. E o Taiyo fala que o Kuroruri meio que escapou. Bom, o Sui sabia que isso iria acontecer e preferiu esconder isso do Taiyo. E ele disse que aquele cara não é apenas um político fanático, e sim um espião como eles. E que o antigo pronome do Kuroruri é Kurogal. E na época ele era um espião lendário que trabalhava na sombra. E achavam que ele estava assim desde os 5 ou 6 anos atrás, mas estava vivendo que nunca. Diminuir a segurança nele e deixaram ele solto, para eles poderem descobrir o que ele tá tramando. Ou seja, o coitado do Taiyo foi ali isso que o tempo todo. Felizmente eles podem resgatar o vice-primeiro-ministro usando um rastreador GPS que colocaram nele. E o Taiyo pode voltar pro quartel-general. Mas claro que depois que o Taiyo ouviu daquelas bocas do Kurogal, é claro que ele não vai voltar. Bom, a gente volta pro Kurogal, que tá com o vice-primeiro-ministro. E o Kurogal fala que ele já preparou uma conversa meio que no estilo franco. Bom, o vice revela que ele sempre achou ele esquisitão, mas
sempre achou comprometido. E tá decepcionado ao ver que o Kurogawa é um terrorista imaturo. Bom, o Kurogawa fala que ele não tem interesse político. E nisso, o Kurogawa tira meio que a sua peruca e óculos, dizendo que a essência dos disfarces não tá nos olhos, sim na alma. Meio que o Vince reconhece esse cara, ainda mais que ele acreditou que ele já era. E meio que o Kurogawa já vai começar a sua conversa, não como líder do partido Kuroruri, mas sim como um pai que perdeu um filho. Ele fingiu em vingança por muitos nos bastidores, em vários políticos. Mas como o cara é o único que conhece toda a história, ele queria fazer esse ato em plena luz do dia. Nisso, ele aponta uma arma e fala para ele dizer a verdade para ser destruído pela sociedade. Bom, o cara, que não é bobo nem nada, não quer revelar a verdade de maneira imprudentemente, pois seria um fracasso como político. E nisso, o Kurogawa ia atirar o gatilho, mas a transmissão é cortada. E quem chega aí é o Taio. Taio fala pro Kurogawa soltar o vice-primeiro-ministro, mas claro que isso não vai funcionar pro Kurogawa. E mesmo que a expande seu poder e propositalmente alcance seu alcance, a distância é um raio de 4 metros. Bom, o cara atira na arma do Taio e é aí que o Taio lembra das palavras da Futaba. O momento após o ataque do oponente é o sinal de partida. E tudo que ele precisa fazer é reduzir a distância o mais rápido possível e combinar movimentos na forma de lidar com o oponente. E nisso o Taio consegue pegar o Kurogawa com o movimento de jiu-jitsu da família Uzaki. Mas claro que esse cara já tem ciência da família Uzaki. Bom, o cara consegue amarrar o Taio usando os fios de aço. E o Taio se questiona, como ele sabe de tantas das técnicas da família Uzaki? Bom, o cara pode não ter habilidades especiais em batalha, mas é bastante versátil em manuseio de informações. Para espião, é vital meio que informações. Mas se tudo que o Tai pode fazer é reunir informações, isso meio que seria ele seria de segunda categoria. E isso o Tai se pergunta, por que um espião como ele se tornaria político? Apenas para usar meio vir para enganar as pessoas. E ele revela que é por vingança. Pois graças à sua habilidade de explorar informações, ele foi capaz de ser valorizado meio que no mundo político. E nisso temos flashback do passado do vilão, onde meio que ele tá lá, meio que fazendo as informações, enviando dados meio que numa pasta oculta. E aí tava eliminando políticos. E aí que é revelado que o cara era pai de uma menina chamada Yuri. E aí que a gente conecta falando de onde veio o nome Kuroyuri. Bom, aí faz uma apresentaçãozinha e ela... Nossa, esse trabalho te transformou num esquisitão, papai. Happy birthday, Yuri! Bom, é revelado que Beck, desde que a mãe da Yuri morreu, ele sempre esteve em viagem de negócio. E sempre sentiu sua falta e meio que isso quis ser maldoso por um segundo. E nisso eles vão comer bolo junto. E meio que ela revela, olha, enviar um presente meio que já é uma dica óbvia. E ele, presente? E nisso ela mostra o presente. Mas claro que era uma bomba. Daí começa a chuva. E a gente vê o Kurogawa meio que segurando a sua filha, Yuri, que já foi de base. É, meio que os caras descartaram o cara meio que levando a filha junto. Ele não vai pegar o certo e o errado, mas ele tinha que fazer eles entenderem o que significa se antagonizar. Então fez sua morte e assumiu o papel de político falso. Depois de rapidamente se tornar político, ele conseguiu atrair camaradas usando suas realizações e índices de aprovação como isso. E aí fala pro vice-ministro que ele é o único de pé. E o menino do Tai vai deixar que ele vença? Claro que não. Então ele se solta dos fios e meio que ia atacá-lo. Só que aparece aqueles 13 mãos. Bom, o Kurogawa meio que ele tem certeza que o Tai conhece a sensação de perder um parente. E como ele é um semelhante dele, ele não vai meio que machucá-lo sem motivo nenhum. E se ele concordar a recuar agora, ele vai contar tudo o que ele sabe sobre sua família. Mas o Tai não precisa que ele fale sobre ele, pois entende seu ponto de vista. E se é o que ele chamou de verdades ocultas, na qual chama, ele quer saber o que realmente aconteceu. Mas acima de tudo, ele não quer que mais ninguém morra. Nisso já chega o gostosão do Sui, já acorda o terreno, deixando os Cris meio que no chão. Bom, o Sui vai cuidar dos Cris gêmeos enquanto o Taio cuida meio que do Kurogawa. Bom, o Taio tenta usar uma espadinha que é feita pelo próprio Shinzo, na qual é possível carregar veneno, mas o cara consegue meio que enfiar a cavidade meio que no Taio, que meio que também serve como relaxante muscular vivido pelo Nanau. E aí o Taio começa meio que a sangrar. E nisso já temos os poderes de cada Crisema enquanto o Sui vai lidando com eles. O número 1, o A, que é especializado em incêndios criminosos. O Aoi usa água para cortar qualquer coisa.
E o amarelo é o eletricista, é que usa pra reescrever dados do cérebro. Esses que juntos são invencíveis. E meio que no ranking dele, no vermelho, azul e amarelo, eles estão em 5º lugar no ranking de famílias espiãs. A primeira é a Yuzan. E o Sui, que é arrogância, vocês meio que apresentando seus poderes. E claro que o Sui vai usando o caminhar das flores. Bom, os Crigêmeos já usam meio que as cores primárias. Ou seja, um cria-ataque meio que de conjunto. E o Sui dá uma de Tomioka e usa a flor subaquática, acabando com os três rapidinho. E ele olha pra cima e meio que vê. Acho que o Tai não vai durar muito. Nisso, de repente, o Sui sente uma presente e tenta cortar quem é, mas não tá ninguém. Vamos guardar isso aí porque vai ser muito importante. Voltamos ao Taio que tá sangrando. E o Taio concorda com o Kurogawa que ele não vai mudar meio que a dura realidade que ele tá vivendo. Foi todo esse tempo foi assim que ele se sentiu. E aí tem um flashback onde meio que o Taio tá rezando pelo túmulo da família Asano. E aí aparece a Mutsumi. E gente, esse amorzinho é muito fofo. E Taio fala que também há coisas que ele pode mudar. E foi isso que a família Sakura ensinou. Bom, o Kuruyuri tem todas as informações meio que da cabecinha sobre as habilidades dos Ozaki. Mas meio que o Taio usou o caminhar das flores. E usando meio que os fios de aço, ele vai secando meio que o Kurogawa. E o Taio sabe disso porque, graças ao Koichi, que ele fala que os espiões usam meio que a guerra de informações. E também todo o lance do Sui, meio que nos episódios anteriores. Meio que o Tai aprendeu na marra o que é isso. Bom, meio que o Koichi fala amarrado, meio que no QG da Hinagiku, que o profissional deve saber muito sobre Tai. E nenhum dos seus ataques funcionaria com ele. Mas a arrogância do saber pode ser prejudicada com o inesperado. E graças às informações ele pôde mudar o jogo. O Tai vai usando todas as informações, tipo a balinha meio que do Nanase, a análise da Sion, a pele falsa do Ken, o jiu-jitsu da Futaba, o chiclete de transferência do Shinzo e a aranha de aço do Koichi significa que deu checkmate. E ele consegue dar o checkmate no Kurogawa. E, gente, essa cena foi sensacional. Bom, o Kurogawa admite a derrota. E o Kurogawa que reconhece que ele já estava destinado assim, mas o Taio, não recusou a desistir. E por respeitar a resiliência mental dele, ele vai dizer o que sabe. Ele dá uma espécie de cubinho e poderia dizer uma bala meio que entra no pescoço dele. Bom, o Tai não sabe de onde essa bala veio. E o Kurogawa fala, você deve seguir em frente sem medo. E o Kurogawa acaba morrendo. Ou seja, o cara foi silenciado. Bom, o Sui fala que Pois deve orgulhar pela concluição da missão. Pois é um dever de um sobrevivente. Uma forma de honrar aqueles que foi de vasto. E o Tai vai olhando aquele cubinho que ele recebeu. Que meio que era um mapa na qual meio que ele guia ele para uma única árvore. Que meio que é lá onde meio que ele brincava com a sua filha na praia. E foi lá onde fica o seu túmulo. E também na qual também tem lírios brancos. E no pequeno buraco da árvore, ele encontra meio que uma caixinha. Na qual deve ser meio que uma das respostas na qual o Taio deve alcançar. Depois disso, o Taio volta pra mansão Yozakura. E quando o Taio chega, tá lá meio que o pessoal meio que esperando por ele. Mutsumi já abraça o Taio. E o resto dá um bom trabalho pro Taio. Todo mundo vai feliz, mas o Koichi tá decepcionado. E a Futaba, por que tá decepcionado, progenitor idiota? E o episódio termina com o Taio feliz com a sua família nova. Gente, foi um bom meio que encerramento nesse arco do Kuruyuri barra Kurogawa, na qual descobrimos muito do backstory do vilão desse arco, na qual seus motivos são plausíveis, mas os fins não justificam os meios. Na verdade, bem que justificam, já que ele é um espião. E isso dá um grande avanço pro desenvolvimento do Taio, que meio que aos poucos ele vai aceitando essa nova realidade, que é viver com uma família de espião. No próximo episódio, a empregada e caso da família Yozakura. Esse foi o episódio 9 de Mission Yozakura Family. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Como eu não tô busy, fui.